Universidade Cruzeiro do Sul para mais um grande evento de direito. Não só pela grandeza, né, mas pela importância de nós estarmos sempre chamando a atenção para a importância que é participar no curso de direito dos eventos ligados à área jurídica. A formação, como a gente sempre fala, não é só sala, a formação também é participação. Participação em eventos relacionados, obviamente, ao conhecimento, né? Isso já ficou demonstrado e provado que a melhor forma de aprendizado é quando você também deixa a sala de aula para participar do que lhe pertence. E o que lhe pertence, obviamente, é o curso de Direito, é a formação que vocês escolheram para cada um, né? E hoje é o nosso dia do direito, é um dia tradicional, já dentro do nosso curso, que é um curso novo em idade. Nós só temos 23 anos de curso de direito, e é um curso que vem caminhando com esforço da nossa direção, dos mantenedores, da nossa reitora, pró-reitoria, da coordenação e dos professores também, que são os grandes responsáveis pela condução dos alunos e pela condução do nosso curso. Então eu quero desejar a vocês assim que nós tenhamos essas horas repletas de aprendizado e que cada um de nós possamos sair daqui hoje com uma ideia melhor, uma ideia diferenciada do que é estudar o direito e ter essa participação efetiva. Então eu agradeço a todos os acadêmicos de direito, egressos que estão aqui, agradeço os professores que estão presentes, agradeço também como visitante a Faculdade das Américas, que está presente também. Isso é muito importante para nós, é essa comunhão que nós destacamos, e sejam bem-vindos sempre, tá? Bom, nós temos por hábito, a cada dia do direito, a cada evento, homenagear um escritor, né, que ligado à área jurídica, ligado ao mundo, seja da poesia, da filosofia, do direito em si. E nesse evento nós estamos homenageando Umberto Eco, né? Eu acho que não precisa falar muito da pessoa, da intelectualidade que fora e que ainda vem tomando conta das nossas vidas através da escrita, né, que ele deixou para nós, as obras do escritor italiano Umberto Eco. Mais do que isso, a forma de pensar, a forma de interpretar e do jeito que se vê as coisas. Lições, obras jurídicas, românticas, poesias. Então, ele é homenageado neste dia do direito e vai se traduzir também depois em ata do evento. Então fica a nossa homenagem a Umberto Eco, né? 1932 e 2016, foi um escritor, professor e filósofo italiano, autor do romance O Nome da Rosa, um dos maiores sucessos literários do século XX. Começou a carreira de filósofo com a ajuda de Luigi Pirandello. Seus primeiros trabalhos foram dedicados ao estudo da estética medieval, especialmente sobre os textos de São Tomás de Aquino. Umberto Eco foi considerado um dos expoentes da nova narrativa italiana, iniciada por Italo Calvino, 1923-1985. Exerceu grande influência sobre os meios intelectuais ao estudar os fenômenos de comunicação ligados à cultura de massas, como histórias em quadrinhos, telenovelas e cartazes publicitários.
No livro Obra Aberta, 1962, Humberto Eco realizou um dos estudos sobre a semiótica, estabelecendo as diversas interpretações que podem ocorrer ao ouvinte através da obra artística. Em 1974, publicou Apocalípticos e Integrados, onde avalia os efeitos de cultura de massa no mundo contemporâneo. Na obra, elaborou a tese de que os apocalípticos seriam aqueles que defendiam uma arte erudita contra a influência da cultura de massa, ao passo que os integrados defendiam a massificação de produtos culturais como consequência positiva da democratização. Senhores, quem quiser conhecer um pouco e se descobrir um pouco mais, leiam, estudem Humberto Eco. Então fica a nossa singela homenagem a esse grande escritor, filósofo, e que vai fazer parte das nossas vidas por muitos e muitos anos também. Bem, eu vou chamar para a nossa primeira palestra, professor, primeiro compor a mesa, né? Gostaria de chamar o professor Wellington Ferreira Amorim para compor a mesa, coordenador adjunto do curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul. Chamo também o professor Castilho, Wellington Castilho, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica. Gostaria de pedir a presença também do professor Eduardo Romualdo para compor a mesa, por favor. Bom, e agora nós vamos convidar o nosso palestrante, professor mestre Luciano de Almeida Pereira. Tentamos esse ano diversificar, né, na primeira apresentação, com outro tipo de disciplina, no caso, direito tributário, justamente para nós podermos avaliar a importância de todas as disciplinas, de todas as formações e o seu foco junto à sociedade. O professor vai nos brindar com a palestra Função Social do Tributo. Ele é mestre e doutorando em Direito Tributário pela PUC São Paulo, advogado, professor do curso de Direito da Universidade Cruzeiro do Sul e da Faculdades da América. Então, passo a palavra ao professor Luciano. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao professor Viana pela oportunidade, por ter me possibilitado fazer parte dessa casa que me acolheu muito bem. Venho me sentindo muito bem, venho muito estimulado em desenvolver um serviço aqui, uma prestação, tentar de alguma forma contribuir para a formação de todos aqueles que comigo cruzaram o curso, né? A gente sempre buscando fazer o melhor, quem gosta da docência é isso mesmo, né? Gostaria de agradecer ao professor Amorim, professor Castilho e professor Eduardo por prestigiar aqui a minha breve fala e despretensiosa, em razão dos meus parcos conhecimentos. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes que vieram num sábado de manhã, um dia nublado, sempre demonstração de esforço, né? E agradecer especialmente os alunos da Faculdade das Américas que vieram de longe, né, para poder prestigiar. Aí deve estar precisando de nota, né, professor? Porque para vir tão longe. Mas não, eu agradeço o Wilson, são alunos sempre muito simpáticos. Só me resta realmente reforçar esse agradecimento. Bom, eu vim falar um pouquinho para os senhores sobre direito tributário e eu escolhi esse tema, a função social do tributo, por alguns motivos. O primeiro deles é que o direito tributário não é
num primeiro momento, palatável. O aluno, quando ele entende, quando ele vê que ele vai ter aula de direito tributário, já começa a torcer o nariz, fala, é chato, ou é difícil. Não é aquele ramo do direito que as pessoas têm vontade de estudar, como, por exemplo, direito penal, do professor Eduardo, direito de trabalho, do professor Castilho. As pessoas falam, não, tributário não, é chato, é difícil. E eu juro para os senhores que não é. Por que é que será, então, que se atribui tal qualidade ao direito tributário? Minha concepção é porque sobre o direito tributário repousa uma pecha de vilão. É uma vilania que se instala sobre o tributo. As pessoas tendem a dizer, poxa, tributo para quê? Porque então se tem uma falsa ideia de que o tributo é algo negativo. Alguns motivos para isso existem de fato. Talvez o primeiro grande motivo esteja justamente na definição de tributo que notemos. Não é uma conceituação acadêmica, não é doutrinária. O que traz o conceito, aliás, né, não é o conceito, é a definição, é a lei, porque a lei não conceitua, a lei define. Né? E essa definição de tributo, notemos, está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que diz que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, paga em moeda cujo valor nela possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Pois é, quando o sujeito se depara com essa locução compulsória, ele percebe que ele está compelido a pagar o tributo, ele não tem opção. Uma vez realizada determinada conduta que a lei chama de fato gerador, ou seja, fato que gera a obrigação de pagar o tributo, você não tem escolha. Ou você paga, ou você sofre todas as sanções pelo inadimplemento do tributo. E esta obrigatoriedade incomoda. Então eu percebo que se eu comprei um terno, sobre o terno está embutido minimamente o ICMS e o IPI. Se assim não fosse, ao invés de R$100, que é o que eu posso pagar, poderia pagar 20. Perfeito? E por que é que então custa tão mais caro? Porque sobre o produto tem aquela série de tributos embutidos. Isso gera incômodo. Por que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que lutar para conquistar meu patrimônio e tenho que pagar imposto sobre a renda. Poxa vida, ainda tem o governo, é a frase que se pratica, ainda tenho que dar dinheiro para o governo, acho um absurdo. Então veja, essa obrigatoriedade provinda justamente dessa locução, prestação pecuniária compulsória, faz com que o tributo tenha esta fama de vilão, esta vilania que sobre o tributo recai. Mas veja, eu juro para os senhores que não é bem assim que funciona. Notemos que o tributo é um instituto jurídico como tal, ele é neutro. Ora, se ele é neutro, então ele não pode estar eivado dessa espécie desse tom maléfico. Uma coisa deve acontecer para que ele tenha então essa tonalidade que as pessoas empregam a ele. Pois bem, nós devemos lembrar, para poder entender isso, que o Estado, quem estudou filosofia, ciência política, ou quem ainda vai estudar, vai perceber isso. O Estado nos prometeu tutela. Quando os contratualistas estavam no Estado natural, vislumbravam o Estado social, nós sabemos que a criação do Estado social veio para nos prometer o quê? Tutela. Então, quer dizer, quando eu tenho um Estado, a função do Estado é me oferecer tutela. E a tutela, sobretudo hoje e em especial no Estado democrático de direito, deve perseguir a dignidade da pessoa humana. Todos nós que estamos inseridos num Estado democrático de direito devemos nos sentir dignos enquanto pessoa humana. Mas veja, para que nós nos sintamos dignos enquanto pessoas humanas, nós devemos
ter disponível para nós uma série de serviços prometidos pelo Estado. Porque veja, se o Estado me promete tutela, então ele tem que me oferecer essa tutela. Então veja, eu tenho que ter, consoante a tutela do Estado, educação. Bom, se eu quero me sentir digno, eu quero ser educado, quero ter acesso a uma educação que me propicie uma erudição, tem que ser efetiva. Eu tenho que ter saúde pública. Passei mal, eu quero ir para o hospital. Eu quero ser atendido e bem atendido. Não é? Eu quero ter segurança, eu quero poder andar aqui na rua à meia-noite com o iPhone no ouvido, sem ser assaltado. Isso é tutela. E quem nos oferece? O Estado. Não é? O Estado nos oferece tutela, e essa tutela que prima pela dignidade da pessoa humana, aliás, ela é efetivada justamente para que a dignidade da pessoa humana seja cumprida. Ela se dá em razão da efetivação dessa série de elementos que o Estado lança a mão justamente para que nós tenhamos essa sensação. Perfeito? Percebam, senhores, no entanto, que isso custa dinheiro. Para que eu possa ter educação pública desde o maternal até a universidade, isso tem custo. Você tem prédio para dar manutenção, você tem corpo docente, você tem um corpo administrativo, você tem material, você tem uma série de coisas que você precisa custear. Lembremos que isso é estatal, então não sai do bolso de empresário nenhum. Por quê? Porque o titular disso é o Estado, que é uma pessoa física, uma pessoa jurídica de direito público interno. Também eu gosto de denominar como pessoa política, mas isso é um outro problema. Não é? Para que eu tenha um hospital que atenda a contento as necessidades e os reclamos sociais, de mesma sorte, eu preciso de dinheiro. Nós temos alguns hospitais públicos que são exemplo de decadência em contranota. Nós temos um hospital, o Instituto do Câncer, quem sobe ali, o Pacaembu, que agora mudaram a mão, fizeram uma confusão ali. Eu tive, infelizmente, o dissabor de conhecer uma amiga que faleceu de câncer, e eu pude acompanhá-la dentro daquele hospital que é público. Todo o material, todo o atendimento é de ponta, tal qual fosse uma instituição de direito privado. É pública, mas isso custa dinheiro. Né? Para que eu tenha um atendimento de segurança pública efetivo, de igual forma, eu preciso também de dinheiro público para fomentar as instituições que estão ali para nos oferecer essa segurança. Com isso, com os picos e acrisolados, bonito, né? Nasce o que em direito financeiro se denomina de atividade financeira do Estado. Porque veja, o Estado, como dizia Celso Bastos, é como se fosse uma empresa em que todos nós fôssemos sócios, cada qual com o mesmo nível de porcentagem. Certo? Agora, veja, a empresa, como é que eu consigo ter dinheiro dentro de uma empresa privada para que ela assim efetive as suas atividades? Bom, ela tem o seu ramo de atividade, cobra por isso, e com isso ela vai fomentando ali todo o seu aparato que propicia ela prestar essas atividades. O Estado não tem isso. Então, o cofre público, chamado de fisco, quando nós nos deparamos com esse nome fisco, saibamos que o cofre público é o Estado enquanto erário. Aliás, essa nomenclatura fisco vem do Império Romano. Fisco, em verdade, se chamava fiscus, era um cesto de vime ou de junco, onde se depositava dinheiro, se depositava as moedas, para que fossem então direcionadas não à época ao Estado, mas sim ao imperador. Isso foi evoluindo, e esse nome fisco, em verdade, é uma mutação etimológica, em verdade, que nós em língua portuguesa chamamos de filologia, a evolução que hoje recebe o nome de fisco, que é justamente o cofre público ou o Estado com o erário público. Essa atividade financeira praticada hoje pelo Estado é aquela que leva dinheiro para os cofres públicos. Para que ela leva dinheiro para os cofres públicos? Justamente para poder custear todos esses serviços estatais que têm como finalidade final nos garantir educação, nos garantir
saúde, nos garantir segurança, saneamento básico, enfim, todos aqueles elementos que vocês podem, ao palmilhar a Constituição Federal, verificar, são garantidos pelo Estado através da atividade financeira. Alguns devem estar pensando, bom, então alguma coisa está errada. Pois bem, a atividade financeira ela não é especificamente estudada pelo direito tributário, é estudada pelo direito financeiro, mas vamos lá. As modalidades de receita pública são as receitas. Um breve apertado resumo, tá, pessoal? As receitas originárias são aquelas que originam do próprio patrimônio estatal. Ele explora o seu próprio patrimônio. Por exemplo, o município de São Paulo, toda vez que ele aluga o estádio do Pacaembu para que haja ali qualquer evento, ele recebe, vai para o cofre municipal. É originário porque origina num patrimônio público. Temos as receitas transferidas, quando um ente político transfere dinheiro para outro, pode ser de origem tributária ou não tributária, e temos o que nos importa, as derivadas, que são aquelas que derivam do patrimônio público, derivam do patrimônio do particular. É aquela modalidade de receita que entra no seu patrimônio e leva dinheiro para o cofre público. Quais são? Tributos e multas. Então talvez aqui a gente consiga começar a entender, professor Eduardo, porque tem tanto radar na cidade de São Paulo, né? Porque multa é modalidade de receita derivada ali ao lado do tributo. O tributo, portanto, é uma espécie de receita, e notemos, uma das que mais leva dinheiro ao cofre público. Ele quase, em termos de captação, a última vez que eu verifiquei, quase se equivale ao PIB, de tanto que se paga de tributo. Perfeito? Muito bem. Então, quando nós olhamos para o tributo, nós percebemos prontamente duas espécies de função. A primeira função do tributo, que nós chamamos aqui de função social, é a função fiscal, né? Que é a de levar dinheiro para o cofre público. Para quê? Para que com isso fomente o fisco, o cofre público, e dali nós tenhamos dinheiro para direcionar a sociedade de forma a atender todas as nossas necessidades de forma suficiente para que com isso nos sintamos dignos enquanto pessoa humana, não é? E a segunda função, também com uma importância social muito grande, é o que nós chamamos de função extrafiscal. O que seria isso? Além da função fiscal, que é levar dinheiro ao cofre público, alguns tributos congregam também esta função extrafiscal, que tem o condão de balizar a economia. Então, diante desses tributos, esses tributos de caráter extrafiscal, diante de algumas situações econômicas, eles servem de elemento para poder esquentar ou não determinado setor da economia que está precisando de ajuda. Certa feita, eu me lembro em 2008, quando nós tínhamos ali uma crise também, talvez não tão ferrenha como nós vamos enfrentar ainda, mas era uma crise. Eu me lembro que houve o que eles chamaram de IPI zero ou isenção de IPI para carros. Por quê? Porque num momento de crise, a compra de automóvel zero vira supérfluo. Então o que eu preciso? Eu preciso, se isso acontece, eu tenho pouca venda. Se eu tenho pouca venda, eu tenho demissão. Se eu tenho demissão, eu tenho um problema social. Eu tenho menos tributo que incide sobre a folha de salário, porque eu tenho menos funcionário. Se eu não vendo carro, não gira ICMS. Enfim, é uma série de elementos que vai se desencadeando. Então o que eles fizeram? Eles diminuíram a alíquota, e diminuição não é isenção. Isenção é modalidade de exclusão. Então você tira tudo ou você não tira, e se você não tira, não é isenção, é apenas diminuição. Isenção é tirar tudo, porque exclusão é o exclui ou exclui. Se diminui não é exclusão, é diminuição, né? Mas veja, quando eu diminuo a alíquota de IPI, se o carro custa 25, ele pode custar 18. Então eu já me vejo animado em comprar um carro zero. Então, onde eu deixo de colher o que eu colheria de IPI, mas eu fomento aquele mercado. Às vezes, eu até consigo equiparar, porque eu vendo mais do que eu esperava.
porque eu acabo com isso aquecendo o mercado, eu evito demissão, eu evito uma série de coisas. Então quer dizer, eu faço uma manobra com um tributo que tem esse caráter fiscal, que como tal não submete a uma série de regramentos exigidos na Constituição, como por exemplo o princípio da anterioridade, tá? E tem esta função social de evitar demissão, falta de recolhimento de outras modalidades de tributo, etc. Perfeito? Então, notemos que, por exemplo, esses tributos IPI, IOF, ICMS, além de congregar, além de trazer esta função fiscal, que é de levar dinheiro ao cofre público, que vai servir depois de passar pela lei orçamentária anual, além de servir para nos atender às nossas expectativas e às nossas necessidades, também manobra situações econômicas em momentos de crise. Perfeito? Muito bem. Então, se o dinheiro que é colhido com tributo deve ser direcionado para a sociedade, de forma a atender todas as nossas necessidades. E, vejam, garantir a nossa dignidade da pessoa humana. Quando você começa a estudar direito tributário, direito financeiro, você fala, bom, das duas uma. Ou o serviço aqui é muito caro, ou alguém está pondo no bolso alguma coisa. Porque se paga tributo e não é pouco. Como é que eu pago tanto tributo? Como é que as empresas pagam tanto tributo e eu vou no hospital público e tem um atendimento deficitário? Eu vejo gente no corredor esperando cirurgias emergenciais à beira da morte, nada se faz. Como que eu consigo me sentir tão inseguro numa sociedade que paga tanto tributo? Porque, veja, o dinheiro deveria ser direcionado para as instituições. Como que eu consigo ver um saneamento básico precário nas periferias? Alguma coisa de errado está acontecendo. E aí as pessoas começam a falar, bom, a carga tributária no Brasil, começa em verdade, pessoal, por nós mesmos. Aristóteles já dizia, cada povo tem um governante que merece. Então nós também criticamos sem saber o que estamos criticando, não vamos saber como funcionam os institutos, né? E quando eu não sei como funciona, eu não questiono a contento. E todos os nossos questionamentos depois viram apenas soluções supérfluas. Aliás, eu tive um professor chamado Marcelo Neves, que trabalha com a teoria da legislação álibi. Ele fala que, bom, o que é legislação álibi? O povo começa a pedir uma série de coisas, eu faço uma legislação qualquer, finjo que estou atendendo o que eles querem e nada é resolvido, porque, na verdade, a coisa, né, não resolve. E isso acontece porque nós também não sabemos o que nós estamos pedindo, por falta de conhecimento. A começar pela esse jargão, esse mantra que se tem de dizer que no Brasil se paga muito e a maior carga tributária do mundo. Besteira. Afirmo, sou resoluto em dizer, sou categórico, mentira. Não é. Temos pelo menos 30 países que pagam mais tributos do que nós. Pelo menos. Os países nórdicos, que se pagam de tributo é uma enormidade. A carga tributária é muito maior do que a nossa, e vejam, são países muito pequenos. Né? Eu tenho uma prima que foi fazer mestrado na Suíça. Era para ficar 2 anos, já está 8. Não é? Eu gosto de relógio. E eu falei para ela, poxa, veja para mim o preço do SWOT. Eu falei, pois é mais fácil comprar no Brasil, porque aqui é muito caro. Né? Mas, em contrapartida, ela vai trabalhar de bicicleta, encosta perto da estação de metrô, sem pôr cadeado, corrente ou qualquer coisa que o valha, pega o metrô e quando ela volta à tarde, está lá. E às vezes ela percebe, pela posição que ficou, deve ter caído e alguém colocou no lugar. Mas é aqui no Brasil. Deixar uma bicicleta aqui no poste. Nós vamos encontrar 2 quando voltarmos. Sabe o que é isso? Isso é uma carga tributária alta, bem empregada. Porque quando você tem o dinheiro colhido com tributo empregado na educação de forma efetiva,
Quando você tem dinheiro público, né, ali empregado no hospital público, na segurança pública, você não se sente desprestigiado e você não... O homem é falível, já dizia Rousseau, né? Dizia que o homem tem tendências boas, mas o meio lhe corrompe. Mas vejam, se o meio lhe corrompe, se eu tenho um meio adequado, se o Estado colhe dinheiro e me trata com a verdadeira dignidade, a minha proporção de corrupção, de me corromper, é bem menor. Então, por isso que lá se tem esta espécie de comportamento. Então, o que a gente pode notar aqui? Que o problema não está na carga tributária, porque é alta, é alta, mas tem outros lugares, existem outros países com muito mais tributo, a sanha tributária deles é muito maior, mas o tanto que se colhe é devidamente empregado, e aí então você não reclama tanto na hora de pagar em razão daquela compulsoriedade que eu falei que está ali esculpida no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Por quê? Porque em que pese eu ser obrigado a pagar o tributo, eu sei que a contraprestação é efetiva, que ela existe. Não é essa algazarra que nós presenciamos hoje. Me perdoe quem não comunga do meu pensamento. Perfeito? E um outro problema que nós encontramos no Brasil é um problema que foi identificado por Aristóteles. Porque quando você tem a oportunidade de ler Ética a Nicômaco, você percebe que Aristóteles fala na justiça distributiva, que é distribuir justiça que traz o seu tom ético de acordo com a necessidade. Quem foi meu aluno sabe que toda vez que eu falo da justiça distributiva eu dou exemplo do gordinho, não é verdade? Quem é meu aluno tanto aqui na Cruzeiro do Sul como na Faculdade das Américas e outras instituições que eu dou aula e dei aula ao longo dessa minha carreira aí, faz 13 anos que eu estou na carreira docente, sabe que eu dou o exemplo do gordinho. Para quem nunca ouviu, veja só, você vai no aniversário de criança, todo mundo aqui foi no aniversário de criança. Todo aniversário de criança tem o quê? Tem uma criança, um gordinho. Ou não tem? Todo aniversário de criança tem um, não é? Pois é. Que geralmente é o mais penteiro, diga-se de passagem. O moleque tem tem o tinhoso no corpo. E aí, suponhamos que os senhores têm 3 pedaços de bolo. E os senhores não podem dividir o bolo. Vocês têm que dar 2 para um e 1 para o outro. Um é um coitadinho magrelinho, você fala assim, nossa, esse moleque eu tenho vontade de dar uma cesta básica para ele. Porque ele dá, né? E o outro é gordinho. Vocês dão 2 pedaços de bolo para quem? As pessoas vão dizer, pro magrinho, o tadinho tem fome. Não. Você tem que dar para quem? Pro gordinho, que tem fome é o gordinho, tanto que ele é gordinho. O magrinho não aguenta nem comer. Ah, você vai dar pro gordinho? É justo? Claro que é justo. Você tem que dar na necessidade, o gordinho tem muito mais fome. Então aqui o tributo é a mesma coisa. Você é tributado de acordo com a sua capacidade contributiva. Mas se você tem capacidade de contribuir, você tem menos necessidade de ser atendido pelo Estado. Onde é que eu tenho que empregar mais dinheiro? Aliás, quem tem mais capacidade de contribuir? É o pessoal dos jardins ou da periferia? Jardins, notadamente. Princípio da capacidade contributiva. Em contrário senso, quem tem mais necessidade de receber atenção do Estado? É lá nos jardins ou é na periferia? Na periferia. Percebam então que na hora de eu distribuir com justiça o tributo, embora quem pague mais esteja ali nos jardins, a necessidade distributiva tem que estar onde? Na periferia. É isso que a gente vê na prática. Eu moro em Santana. Certa feita eu fui acometido de algum mal intelectual. Eu fui namorar uma menina do Grajaú, 1 ano e meio, 45 quilômetros. Eu tenho um tio que é delegado. Ele falava assim pra mim, esse é homem, viu? Porque eu não vou pra lá. É porque eu tinha um problema com a mãe da menina e eu sou tinhoso. Aí que eu falei, então agora também vai ter que me engolir essa velha. Aí foi. E essa brincadeira durou 1 ano e meio.
Desculpe se alguém mora no Grajaú, é só uma constatação, isso é um conhecimento empírico, se eu vivi eu posso falar. Pô, tinha coisas lá que não tinha, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu quero comprar um sorvete X, não acho. Então o que acontece? O que você percebe lá, infelizmente, há uma ausência de Estado muito grande. Lá a capacidade contributiva deles é muito menor do que os meus amigos que fizeram um PUC comigo ali no mestrado, que moram ali naquela região na Lorena, adorava falar, mora na Lorena. Pode contribuir muito mais. E na Lorena tem tudo. E no Grajaú? Nada. Então eu lhe pergunto, a justiça tributária está sendo feita de forma a qual nós esperamos? Quer me parecer que não. Então eu lhes pergunto, se nós temos uma carga que não é a carga tributária que não é a maior do mundo, mas também temos uma carga tributária que comportaria que nós fôssemos atendidos de uma maneira mais, digamos assim, mais nobre, né? Se a justiça distributiva de Aristóteles não está sendo devidamente atendida, o problema é do tributo. Sabe que o problema está no tributo? Tributo é motivo de solução. Tributo, se eu pago muito tributo, aí eu tenho que estar feliz. Pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando, está feliz, hein? Não estou falando que eu não posso pagar imposto de renda. O que eu estou querendo dizer é, se eu pago muito tributo, putz, graças a Deus, né? Porque agora eu vou ter, vai ter policial, nossa senhora, eu vou chegar no hospital público, eu vou encontrar o Dr. House lá para me atender, não é isso? A doutora Cameron, eu acho ela lindíssima. Pensou você chega aqui no SUS e a doutora Cameron vai falar com você? Nossa senhora, não sai de lá. Né? Então, mas é isso, gente, porque isso deveria ser num país que paga tributo como nós pagamos. O que eu noto? Que o problema não é tributo, não. Tributo ao contrário. Tributo não deveria ter a pecha de vilão, deveria ter a pecha de herói. O problema está na política pública. O problema está na má vontade política, na incompetência e na corrupção. Esse é o problema. Enquanto nós, mas também o brasileiro tem muito porém, não nos esqueçamos de Aristóteles, hein, que fala que cada povo tem um governante que merece. Enquanto nós não quisermos e não efetivamente buscarmos o conhecimento para entender o que acontece e com propriedade cobrar, esse vai ser o palco que nos acompanhará o resto de nossas vidas. Portanto, para dar linhas finais e não descansar, porque eu sei que no final das contas vocês querem mesmo direito penal, mas olha só, para não descansar eu digo que o tributo não é um vilão. A função social do tributo é nobre, é custear a dignidade da pessoa humana que nos foi prometida e pode ser efetivada caso nós assumamos nossa responsabilidade de entender e poder cobrar. Porque enquanto nós não buscarmos entender, e nós, estudantes de direito, temos essa obrigação, inclusive para orientar os nossos pares, enquanto nós não fizermos isso e não cobrarmos a contento, nunca o tributo vai ser alçado ao lugar em que ele sempre mereceu, que é de herói e não de vilão. No mais, eu agradeço a oportunidade, professor Viana, sou muito feliz nessa faculdade, muito mesmo. Agradeço, sou eternamente grato ao Rogério professor Rogério Neves, por ter me indicado, estou realmente feliz. Agradeço os senhores pela paciência e me coloco à disposição para qualquer questionamento, caso eu tenha nesse meu par conhecimento, eu tenha capacidade para pelo menos responder de forma pelo menos satisfatória. Muito obrigado. Muito bem, parabéns ao professor Luciano, que nos brindou com sábias colocações com relação aos tributos, né? É a questão para ser pensada, a questão também para pensar em votos futuros. E nós vamos abrir agora para as perguntas. O aluno que tiver, o estudante de direito que tiver alguma pergunta, por favor, levante-se, se identifique, dê o semestre e faça a pergunta. A mesa também poderá fazer algumas perguntas, mas será depois dos alunos, tá?
Quem tiver interesse. Meu nome é Diógenes, sou aluno do quinto B, do Anália Franco, curso de Direito. Gostaria de perguntar para o professor o seguinte: não há também na formação dos alunos uma falta de incentivo à pesquisa? Dá um segundinho, por favor, Jorge. Se eu te levo o microfone aí, dá licença, professor. Acho que é para democratizar. Ok, então repetindo, meu nome é Diógenes, sou aluno do quinto D, do Anália Franco. Gostaria de questionar o professor o seguinte: não há, de certa forma, uma deficiência no ensino do direito tributário, focando a origem histórica, por exemplo, no dia 29 de outubro de 29, houve o dia D norte-americano, mas D de Dark, dia negro, a quebra da Bolsa de Nova York. Ao contrário do que se faz aqui no Brasil, onde, ao invés de buscar uma solução na distribuição, se criam impostos residuais. Eu acho que o grande problema é não fiscalizar e distribuir adequadamente e buscar como solução, ao inverso do modelo americano, que foi incentivar a produção, criando empregos, que fomentou a economia. Aqui se faz a criação de novos tributos. O que o senhor teria para dizer para nós? Obrigado. Agradeço, Diógenes, a pergunta. Lembro do senhor das Olimpíadas lá no Campos da Anália. Nesse evento foi criado o famoso New Deal. Né? O senhor me pergunta se vou tentar responder em partes, né? O senhor pergunta se não falta incentivo para o estudo do direito tributário. Eu digo para o senhor que falta incentivo para o estudo. Né? Você pega advogado formado aí que não lembra tirar o MMC, né? MDC. É isso? Vai perguntar sobre quilômetro, quilômetro, decâmetro, metro, nunca ouviu falar. Então nós percebemos que o ensino é deficitário, desde a base. Eu não tenho base, quero ir para o ensino superior. Então, não é uma culpa nossa, é culpa do governo. Já dizia José Ramalho, né? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Então, se você... mas é verdade, gente, porque o que acontece? Um povo que não é devidamente instruído é muito mais facilmente manobrado. Então, o problema não está só no direito tributário, está de uma maneira geral. E o direito tributário não é tão simples de entender. Se eu não tenho uma formação de base mais sólida, eu dificilmente vou entender bem o tributo, porque ele requer conhecimento não só de outros ramos do direito, mas um conhecimento social, uma sensibilidade social um pouco mais acurada, digamos assim. A história do tributo começa desde quando nós temos sociedade. Aliás, tributo é chamado no Brasil, nos países que têm o seu vernáculo de origem latina, se usa tributo, porque o tributo nasceu como uma homenagem aos deuses. Tributo, também se fala, aquele show, tributo a Freddie Mercury, que é uma homenagem a Freddie Mercury. Naquela ocasião em que o homem deixou de ser nômade, toda vez que ele queria invadir, quando estávamos saindo do estado, estávamos entrando no estado natural, que nós queríamos invadir a propriedade do outro, você fazia tributo aos deuses para pedir proteção ou para agradecer. Daí vem o nome tributo. Isso, tanto que nos Estados Unidos, como tem outro nome, países de origem saxônica, se chama tax. Lá o tributo se chama tax, direito tributário é tax law. Né? Agora, essa questão de fazer como nos Estados Unidos, eu tenho um pouco de ressalva de implementar modelos estrangeiros no nosso modelo. Por quê? Porque cada país tem uma cultura. Né? Diz a teoria dos valores que nós percebemos o nosso mundo de acordo com a nossa atmosfera semântica, carga empírica, contextos histórico e social. Daí porque também uma das modalidades de classificação das constituições é aquelas históricos culturais que vêm se modificando de acordo com a cultura do povo. Aliás, o direito positivo, que serve para estabilizar as expectativas e trazer a paz social, regrando as interpessoalidades, ou seja, as relações da vida entre pessoas, ela, para ser efetiva, tem que buscar os anseios sociais. Eu não posso, por exemplo, usar o mesmo modelo afegão aqui, porque lá
acho que é lá, se eu errar, vocês me perdoem, mas lá, se você fala para uma moça, vai para a praia de biquíni, pelo amor de Deus, para ela isso é uma afronta. Agora fala aqui para a mulher de burca. Não. Por quê? Porque o conceito de dignidade é outro, porque a cultura é outra. E os Estados Unidos também. Estava até discutindo com os professores, alguns colegas, que se busca implementar o modelo Harvard aqui no Brasil. Harvard dos Estados Unidos. Dá para você ser bom como Harvard? Dá, desde que respeite a sua cultura. Então, eu não sei se a solução seria implementar um modelo parecido, mas buscar dentro da nossa cultura e necessidade, porque a nossa necessidade ela se assemelha e assim deve ser a nossa cultura, buscar uma efetividade. Eu entendo, Diógenes, que se nós buscarmos uma competência e buscarmos fazer o que a Constituição determina, que é colocar o interesse público acima do privado e não o contrário, que é o que se faz, já seria um bom caminho. Aí depois nós poderíamos buscar soluções que pudessem dar mais, digamos assim, eficiência ao dinheiro que se colhe a guisa de tributo. Não sei se me fiz claro, mas eu penso assim. O resíduo é o seguinte, os residuais é o seguinte, nós temos duas modalidades de tributos. Os tributos ordinários, que são aqueles que já estão devidamente explicitados na Constituição. Todo tributo que vem depois da Constituição, ou seja, não está previsto originalmente na Constituição, é chamado de extraordinário. Não deve ser confundido com o empréstimo compulsório, que é trazido em caráter emergencial. A Constituição, se veja, eu tenho tributos ordinários e extraordinários, é porque eu tenho competências ordinárias e extraordinárias. Se eu já tivesse gastado toda a minha competência, eu não poderia criar tributos novos. Eu preciso de um resíduo de competência. Daí surge a competência residual. É um resto de competência que eu tenho para poder criar tributos extraordinários, que às vezes eu preciso porque eu tenho uma situação que eu não posso prever. Quando o Constituinte confeccionou a Constituição, certamente ele não podia prever tudo. Por exemplo, o princípio da imunidade sobre os livros e jornais, ele fala de livros, jornais e fala de papéis destinados à sua impressão. Como é que ele ia adivinhar que ao longo do tempo nós teríamos, por exemplo, livro em CD-ROM? Aí cai a pergunta, será que a imunidade que repousa sobre os papéis repousa também sobre o CD-ROM? Entendo que sim, porque não é o livro que se quer proteger, é a carga cultural que vem no livro, que também encontra em CD-ROM nos livros digitais. Então, assim, em razão disso, eu não posso dizer que não seria bem-vinda a criação de um tributo residual, porque se o tributo é para levar dinheiro no cofre público e atender às nossas necessidades, eu não sei como é que vai ser a minha necessidade daqui a um tempo. Então, o problema não está no tributo vindo de uma competência residual ou um tributo extraordinário, tá? Eu insisto na política que se faz com ele. Penso eu assim, não quero lhe catequizar e respeito caso pensem ao contrário, mas é uma opinião pessoal. Mais alguma pergunta? Bom dia, sou o Denis, do Campus da Liberdade, segundo G. Professor, obrigado pelas palavras. Eu queria perguntar para o senhor a questão da distribuição dos estados, municípios, a União e o Distrito Federal. Você concorda que também falta muita honestidade de imprensa, da iniciativa privada até, de mostrar o fato real que nem tudo vai para a União, é sempre distribuído, e também que acontece, o maior problema do Brasil é a falta de investimento tanto da prefeitura e dos governos? Muito obrigado. Eu que agradeço. Veja só, a distribuição de renda, inclusive as provindas do tributo, ela está a partir do artigo 67 da Constituição Federal, e é uma matéria de direito financeiro. A distribuição se dá na lei orçamentária anual. Quando o sujeito assume, ele tem o PPA, que se chama Plano Plurianual, que deve contemplar a sua ideia de governo, que é o que nós não temos hoje na propaganda política, que é a plataforma. Hoje em dia você não vê a plataforma de governo, você só vê um atacando ao outro. Então a gente não tem ideia de como vai ser o PPA do sujeito. Do PPA você tem as leis de diretrizes orçamentárias, que são as LDOs, que são também anuais, e delas nascem as LOAs, né, que é a Lei Orçamentária Anual, tá?
E é nessa LOA onde que eu vou, atendendo aos comandos constitucionais, direcionar o que o que é captado a título de tributo. Então perceba que essa distribuição para Estado ou município, ou que o Estado colhe e vai para o município, é uma determinação constitucional e não tem como fugir disso. Tá? Nem das receitas transferidas tributárias, nem as que não são de ordem tributária. Agora, você poderia me perguntar, e perguntou nas entrevistas, entrevozes, de verdade, o senhor não está escrevendo, está falando, né, nas entrevozes, se nessa distribuição não falta honestidade. Eu já disse isso daqui também, tem sido repetitivo para meus alunos aqui, quem não é aluno não é novidade, mas eu vi na CBN um historiador fazendo referência a um historiador inglês, dizendo que cada estado tem, todo estado tem uma espécie de DNA, e o DNA brasileiro é um DNA corrupto. É o país do jeitinho. O sujeito vai tomar 3 cafés, esquece cobraram 2, deixa. Tá ganhando R$2, grande vantagem que você está tendo, né? Com R$2, né? Ou então, comeu um x-salada e o cara esqueceu de cobrar. Vambora, estou economizando R$10. Você é inteligente, né? E mais, segundo Aristóteles, corromper é corromper qualquer regra. E eu sou corrupto. Sabe por que eu sou corrupto? Esses dias aqui eu estava atrasado para chegar na faculdade. Eu pensei 2 vezes, fui na linha dos ônibus. Peguei ali, ó, na linha de ônibus. Fui antiético, fui corrupto consoante a teoria de Aristóteles, porque corromper não é só dinheiro. Então tem essa cultura. Então é muito provável que na distribuição de renda, é claro que tem corrupções que são mais graves. Essa minha é justificável, né, professor? Né? A gente tem que cumprir nossa situação. Né? Eu levei algumas. Então, o senhor sabe como é que é, né? Então, mas, veja, então, é bom contribuir pelo menos, eu fui nobre na minha contribuição, tem um motivo justificável, né? Então percebam, os senhores, que é muito possível que na distribuição, nessa distribuição e sobretudo na feitura da LOA é que nós temos os desvios. Por isso que existem alguns princípios de direito financeiro que não me cabe agora trazer, que são ali grafados na Constituição para evitar o que Rui Barbosa chamava de Lei Rabilonga.